Chama agora a Ana Birra. Boa noite. Boa noite à mesa da Assembleia, excelentíssimos membros da Assembleia, excelentíssimos membros da Junta. Eu ainda tenho que usar a cábula, peço desculpa. Boa noite aos funcionários da Junta e técnicos. E boa noite, pronto, estendo o entusiasmo da minha camarada. Obrigado ao público por estar presente, que isto é que é participação. Antes de ler a moção, só fazer aqui uma troca na senda do metro e da questão do comércio, e fazendo agora uma troca por causa das moções. O que a minha camarada Fernanda apresentou, quer dizer, está muito, tanto a minha moção como a dela, são mais específicas para os problemas do metro e dos hospitais. Mas, fazendo agora aqui esta troca, já que ela falou do metro, não esquecer que na senda do comércio que vai morrer, caso os hospitais fechem. Nós, Partido Comunista Português, e ainda bem que existe esta coisa maravilhosa que grava tudo, já que nós andamos na rua e pouco nos veem, nas atas podem consultar, já andamos a alertar há algum tempo, para exatamente o facto de estes hospitais que são a nível nacional, pronto, a nível nacional, caso se encerre, é todo um desmembramento de uma vida que se fez, de uma teia económica que se fez à volta da cidade. Todo este comércio nós andamos a alertar os comerciantes. Ou seja, não é condomínios fechados, não é quem vai usar os condomínios fechados, quem vai habitar, que vem depois à loja comprar, peço desculpa, as meias, os lençóis, o perfume, quer dizer, pronto. Então, isto hoje está mais alargado, por isso... só uma nota. A administração do metro fez-nos chegar, lá está, como membros do PCP e a nível pessoal, como membro da Comissão de Utentes dos Transportes, que tinha falado com os comerciantes. Ou seja, há muitas inverdades no meio disto tudo. Mas eu acho que eles nem de metro andam, porque, pronto, pelas reuniões que nós tivemos. Então, passo a ler a moção. Por um serviço público de transportes do metropolitano de Lisboa com qualidade. Considerando que a atual situação de degradação do serviço público de transportes prestado pelo metro, sendo consequência direta da política implementada pelo anterior governo, exige da administração do metro e do governo respostas urgentes e enérgicas que têm faltado. Aumentar o número de trabalhadores para tripular os comboios, para guarnecer as estações e fazer a venda assistida, para fazer as manutenções necessárias nos comboios, nas estações, na infraestrutura e no sistema de bilhética. Garantir as verbas necessárias para repor os estoques de material para a manutenção dos comboios, da via e do sistema de bilhética. Considerando que a atual degradação da prestação do serviço público de transporte resulta particularmente da mobilidade para a manutenção e reparação de 31 da imobilização para a manutenção e reparação de 31 das suas 111 unidades triplas, das avarias constantes dos comboios, escadas mecânicas, elevadores e canais de acesso, dos tempos de espera impróprio de um transporte que se quer rápido e eficaz, da estrutura, das interrupções de circulação e atrasos constantes, da ausência de trabalhadores da empresa para apoiar os seus utentes. Considerando que os lisboetas precisam e merecem um sistema público de transportes com qualidade, considerando ainda que a Câmara Municipal de Lisboa não pode continuar a assistir passivamente à degradação do metropolitano de Lisboa. Assim, as eleitas do Partido Comunista Português, na Assembleia de Freguesia de Arroios, propõem que a Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária em 28 de dezembro de 2017, delibere exigir do Governo e da Administração do Metro que se concretize com urgência a prometida, mas sempre adiada, entrada de trabalhadores para repor o quadro de pessoal da empresa e que o Governo indique com rigor qual a data em que entrarão
para os quadros de pessoal da empresa esses novos trabalhadores, sem os quais é impossível fazer a adequada manutenção dos comboios e da infraestrutura, bem como guarnecer todas as estações de metro durante todo o seu período de exploração. Que se assumam medidas que promovam o transporte público, melhorando a oferta do serviço, reduzindo os preços dos títulos de transporte em montante a estudar, implementando os parques de estacionamento dissuadores gratuitos na periferia da cidade, perto das estações de metro. Que a empresa divulgue a partir do seu sítio na internet a informação rigorosa do calendário com que se compromete a proceder à recuperação de todos os seus comboios, mantendo essa informação atualizada semanalmente para acompanhamento público do grau de cumprimento desse calendário. Que a empresa mantenha informada a população do decorrer e ponto de situação das obras que levaram ao encerramento da estação de Arroios da linha verde. Exigir da Câmara Municipal de Lisboa que assuma o seu papel de representação e defesa dos seus municípios, reivindicando do Governo e da Administração do Metro as medidas urgentes que reponham a normalidade e segurança do serviço de transportes prestados pelo Metro. Solicitar à Junta de Freguesia de Arroios que se mantenha informada e que informe esta Assembleia das intervenções nas estações da linha verde, com relevância para as obras na estação de Arroios. Remeter a presente moção para grupos parlamentares, Primeiro-Ministro, Ministro do Ambiente, CGTP-IN, UGT, Arroios, 28 de setembro de 2017, as eleitas do Partido Comunista Português, Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira. Obrigada. Obrigada, Ana Mirra. Chamo agora o Frederico Sapaz. Bem, prometo que vou ser muito breve, que acho que já perdemos quase 2 horas com apenas 2 pontos, por isso, caríssima, ganhamos, pronto, peço desculpa, temos de ver sempre o copo meio cheio. Caríssima Presidente da Assembleia de Freguesia, caríssima Presidente Margarida Martins, restante Executivo, restantes membros da Assembleia de Freguesia, caros vizinhos. O CDS vem apresentar aqui uma recomendação ao Executivo sobre a isenção de taxas de ocupação do espaço público e de publicidade local na Praça do Chile. Mas antes de fazer a recomendação, queria só referir à vizinha Carla Salsinha, que referiu que os comerciantes muitas vezes não têm a atenção e não fazem parte da freguesia. Mas quero-lhe deixar bem claro que a freguesia não é só apenas feita de quem cá vive, mas também de quem trabalha. Quem trabalha também dá vida à freguesia e faz com que ela seja dinâmica. E só para referir, a seu que é de César, existem muitos pontos que aqui foram referidos que obviamente não são da competência da Junta de Freguesia. Não porque ela não queira, mas porque não lhe é permitido. Relativamente à própria obra, à empreitada, não é responsabilidade da Junta e a todo o que circunda à sua volta. Por isso mesmo, nós vamos apresentar esta recomendação sobre aquilo que a própria Junta pode atuar. Neste caso, e considerando que decorre atualmente na Praça do Chile as obras de alargamento da estação de metro de Arroios, como já foi referido diversas vezes na noite de hoje, estando instalado naquela praça um estaleiro, bem como encontra-se vedada toda a zona envolvente às entradas de metro da referida estação, determinando fortes limitações ao impacto externo dos portos de publicidade comercial licenciados afetos a estabelecimentos comerciais, considerando que a empreitada determinou fortes constrangimentos na circulação de veículos automóveis e peões, sendo que tal situação foi agravada pelas exigências de ocupação do espaço disponível com a implantação de estaleiros, nomeadamente contentores com mais de 5 metros de altura e com a execução dos trabalhos, considerando que tais trabalhos provocam constrangimentos sérios ao normal decurso das atividades económicas localizadas há mais de 30 anos, ou neste caso há mais de 40 anos, na zona de intervenção pertencente à freguesia de Arroios, apresentando fortes quebras nas vendas, bem como insegurança, já aqui referida, devido à pouca luz existente, devido a taipais com cerca de 2 metros de altura. Considerando também que importa minimizar os impactos negativos que
tais trabalhos projetaram sobre as referidas ocupações e publicidade dos estabelecimentos comerciais em questão. O CDS da Freguesia de Arroios propõe à Junta de Freguesia que delibere aprovar a isenção total do pagamento das taxas de publicidade e de ocupação do espaço público, decorrentes dos licenciamentos em vigor e relativos a estabelecimentos comerciais com exercício de atividades localizada no território da Freguesia de Arroios, designadamente na Praça do Chile, durante o período das obras de alargamento da estação de metro de Arroios. Considera-se também que, relativamente ao artigo 6, ponto número 3 do Regulamento de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de Arroios, existe esta possibilidade de isenção parcial ou total em casos específicos. Eu acho que neste caso temos aqui um caso concreto de haver aqui a desertificação comercial daquela zona e também devido ao período temporal que serão 2 anos, como referem, mas nós já conhecemos este tipo de empreitadas, tem sempre as próprias derrapagens orçamentais e poderá prolongar-se. Para tentarmos evitar a desertificação comercial da zona da Praça do Chile, o CDS-PP recomenda ao Executivo esta isenção. Obrigado. Muito obrigada, Federico. Chamo agora o Vítor Teles. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia, membros da Mesa da Assembleia, Senhora Presidente da Junta, membros do Executivo, senhores funcionários da Junta de Freguesia, público em geral. Efetivamente é de louvar que os comerciantes e os outros fregueses da Junta e de Arroios, da Freguesia de Arroios, percam a sua vida pessoal, enfim, desistam de estar no sofá e venham aqui falar sobre os problemas que os afetam. E é nessa medida que também vamos apresentar aqui uma recomendação que tem a ver com a Social Street, ou seja, o projeto digital de vizinhança de proximidade. Que é isto? É um projeto digital de vizinhança com finalidade social e sem fins lucrativos, que teve início em Itália em setembro de 2013, com o grupo de Facebook Moradores da Rua de Fondaza, Bolonha, Social Street, Itália. O objetivo do Social Street é fazer com que os vizinhos da mesma rua se conheçam e socializem, criando e aumentando a confiança mútua na zona de residência. Através deste grupo a criar no Facebook, seguindo os dados de criação do grupo no Facebook, os moradores entram em contacto uns com os outros, trocam informações, apoiam-se, pedem e oferecem ajuda e aos poucos passam a conhecer-se pessoalmente. Uma realidade que cada vez mais se perde nos dias de hoje. Numa época em que mal conhecemos os vizinhos do nosso edifício, numa época em que não conhecemos quem vive na nossa rua, pretende-se inverter este ponto de situação, criando comunidades de vizinhança, como antigamente, para benefício de todos. Tal objetivo poderá ser alcançado a custo zero, utilizando a plataforma Facebook, como já disse, e dando como título de bom exemplo um grupo criado no Facebook de moradores da rua Cidade de Manchester, Lisboa, Social Street. Grupo que tem, julgo, que é de conhecimento da Junta de Freguesia, que tem ativamente participado nas atividades da freguesia, promovendo, criando e alertando os problemas para a própria vizinhança. Convém esclarecer que este grupo dos moradores da rua Cidade de Manchester é uma escadaria. Portanto, tem problemas muito próprios que não vivemos todos nós no dia-a-dia, porque vivemos quase todos em ruas, mas isto é uma escadaria e tem problemas de transporte de lixo, de limpeza de escadaria, de segurança da própria escadaria e, portanto, tem sido um excelente exemplo deste objetivo do Social Street e, por conseguinte, assim entendemos os autarcas do CDS, eu e o Frederico Sapaz, que as relações sociais de moradores de ruas, becos ou praças são essenciais para o desenvolvimento da freguesia de Arroios, partilhando experiências, partilhando dificuldades e todos os assuntos que envolvam a representação do respectivo grupo de moradores, sendo inclusive um instrumento que permitirá à Junta de Freguesia um maior conhecimento dos anseios e expectativas dos seus moradores. O CDS, na ação ordinária da Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida a 28 de dezembro de 2017, propõe recomendar à Junta de Freguesia
a divulgação pelos meios ao seu dispor, nomeadamente através da TV Arroios e todos os meios que têm ao seu dispor, junto dos moradores da freguesia de Arroios, do projeto digital de vizinhança de proximidade Social Street, divulgando os passos para a criação dos grupos de moradores. Muito obrigado. Muito obrigada, Vítor. Sempre agora na Júlia Ganso. Olá, boa noite. Oi. Primeiro gostava de felicitar a intervenção do público, nomeadamente as questões relativas ao centro de saúde. Eu tenho algum conhecimento do centro de saúde por experiência própria, das condições em que ele funciona, e de facto é uma situação que acho que a Junta de Freguesia deveria tentar obter mais informações sobre o que é que irá acontecer até de facto a abertura do novo centro de saúde junto da ARS e da Câmara Municipal de Lisboa. Relativamente à intervenção do público sobre a Praça do Chile, acho que as obras, como têm estado a decorrer pelo dono de obra, têm várias falhas, sendo claramente prejudiciais aos fregueses e às pessoas que lá vivem ou trabalham, e acho que nós poderíamos fazer alguma queixa também juntamente do dono de obra e da Câmara Municipal de Lisboa, verificar se o regulamento de ocupação de via pública está a ser cumprido, se as coisas estão a ser de facto realizadas e os tapumes conforme o que foi licenciado pela Câmara, e se não for, exigir que seja fiscalizado e aplicado as multas ao dono de obra. E acho que deveremos fazer isso e, enquanto Assembleia, poderemos verificar essa situação. Eu tenho uma recomendação a fazer, vou passar a ler. Recomendo à Junta de Freguesia de Arroios a submissão de informação sobre postos de trabalho com vínculos precários. Considerando que a promoção do emprego e o combate à precariedade laboral são pedra de toque da maioria parlamentar que suporta o Governo e o Estado deve dar o exemplo aos restantes agentes económicos, no âmbito desta estratégia se iniciou um programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública para os trabalhadores e trabalhadoras que desempenham necessidades permanentes nos serviços, que tenham subordinação hierárquica de disciplina ou direção e horário completo, sem adequado vínculo jurídico. O poder local tem também de dar o exemplo relativamente ao combate à precariedade. As bases para a convergência na Câmara Municipal de Lisboa entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda enunciam a eliminação da precariedade na autarquia, recenseando as trabalhadoras e trabalhadores precários do município e das entidades do setor empresarial local até o final de 2017 e a regularização de todas as situações até o primeiro trimestre de 2018, no cumprimento do disposto da Resolução do Conselho de Ministros número 32 de 2017, 28 de fevereiro, a Direção-Geral das Autarquias Locais procedeu ao levantamento junto às autarquias locais das situações que correspondam a necessidades permanentes sem o adequado vínculo jurídico, de forma que as mesmas possam beneficiar dos instrumentos criados no âmbito do PREF-PAP. Os resultados desse levantamento da DEGAL foram agregados num relatório datado 24 de novembro. O relatório da DEGAL indica que existem 15.758 postos de trabalho com vínculo inadequado no âmbito das autarquias locais, 23,3% correspondendo a contratos a termo, 29,9% a contratos de prestação de serviços e 46,6% contratos em emprego e inserção. A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida em 28 de dezembro de 2017, delibera ao abrigo do disposto no artigo 9º, número 2, a linha I, J e K da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, que submete a esta Assembleia a informação sobre os trabalhadores e trabalhadoras precárias da Junta de Freguesia, nomeadamente o número de trabalhadores, função exercida e tipo de vínculo. Esta informação refere-se também aos SEI e aos SEI+. Gostaria também de propor um voto de saudação pela decisão do município de atribuição gratuita dos manuais escolares aos alunos do 2º e 3º ciclo da escola pública. No passado dia 20 de dezembro, o município de Lisboa aprovou o reembolso do custo suportado pelas famílias com a aquisição dos manuais escolares,
concretizando assim, com efeitos retroativos, uma medida histórica na nossa cidade, que permitirá uma maior igualdade no acesso à educação. A gratuitidade dos manuais escolares vai abranger de imediato os 22.000 alunos das escolas públicas do Concelho que frequentam o 2º e o 3º ciclo de escolaridade. De facto, nos termos do artigo 101, número 1 da Constituição da República Portuguesa, todos têm direito ao ensino, com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. Ainda nos termos do artigo 71, número 2, a linha A e E da Constituição da República Portuguesa, na realização da política de ensino, incumbe ao Estado assegurar o ensino básico, universal, obrigatório e gratuito e estabelecer progressivamente a gratuidade de todos os graus de ensino. A Lei de Bases da Educação, aprovada pela Lei nº 4686, de 14 de outubro, na sua atual redação, estabelece que são desenvolvidos no âmbito da educação pré-escolar e da educação escolar serviços de ação social escolar concretizados através da aplicação de critérios de discriminação positiva, que visem a compensação social e educativa dos alunos economicamente mais carenciados. Os serviços de ação escolar são traduzidos com um conjunto diversificado de ações, em que avultam com participação em refeições, serviços de cantina, transportes, alojamento, manuais e material escolar, e pela concessão de bolsas de estudo. São recursos educativos e privilegiados a exigirem especial atenção os manuais escolares. A decisão do município de Lisboa concretiza a Constituição da República Portuguesa na vida concreta das pessoas, em fazer a diferença em várias famílias residentes em Arroios. Assim, a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida em 28 de dezembro de 2007, delibera saudar a decisão do município de Lisboa pela decisão da gratuidade dos manuais escolares para os alunos da nossa cidade até ao 9º ano e pelo impacto positivo que terá também na vida de várias famílias de Arroios. Enviar o presente voto de saudação à Câmara Municipal de Lisboa, à Assembleia Municipal de Lisboa, ao Ministro da Educação e a todas as direções das escolas de Arroios, a todas as associações de pais de Arroios e a todas as associações de estudantes, e a todos os partidos e grupos políticos representados na Assembleia Municipal. Publicar o presente voto de saudação na próxima edição do Boletim da Junta de Freguesia e no site da Junta de Freguesia. Obrigada. Obrigada, Julia. Tem a palavra a Beatriz Dias. Boa tarde a todos. Boa tarde, não, boa noite a todos. Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. Eu queria começar por saudar a presença do público e as questões que nos trouxeram, que são de grande importância, que nos permitem entender um bocado quais é que são os aspectos em que nós devemos concentrar a nossa atenção. Nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde e a destruturação do Serviço Nacional de Saúde é algo que nos preocupa imenso. Nós conseguimos, ao longo destes 2 anos, recuperar os rendimentos, portanto, as pessoas têm alguma folga no salário, isso foi uma das conquistas desta maioria no Parlamento, mas não conseguimos reestruturar o nível dos serviços públicos que existiam na altura em que estava a Troika, nos tempos da austeridade. E essa diferença tem-se traduzido na dificuldade na marcação de consultas e na dificuldade em ter o médico de família. Embora haja o objetivo de atribuir o médico de família a todos os cidadãos, isso não tem sido conseguido. Portanto, é importante que este assunto seja considerado prioritário e que a pressão seja feita de modo a que se possa entender o que é que vai acontecer quando o Centro de Saúde dos Anjos encerrar. Ou seja, em que data é que esse encerramento irá acontecer, quando é que irá ser transferido definitivamente para a Alameda, qual é o número de médicos que estas novas unidades de saúde familiar irão ter e como é que essa resposta irá ser dada, a resposta do Serviço Nacional de Saúde irá ser dada aos cidadãos de Arroios. Importa perceber se estas dificuldades na marcação de consultas vão continuar neste período de transição. Portanto, é importante acautelar estas respostas e garantir um serviço de qualidade. Outro aspecto importante tem a ver com o que nos disseram sobre as obras do Metropolitano de Lisboa. Nós sabíamos o impacto que estas obras iam ter na circulação,
tínhamos pensado nas dificuldades que o transporte, a ausência deste transporte trazia aos fregueses de Arroios e agora trazem-nos o impacto que tem no comércio. Portanto, é fundamental que esta situação seja reportada à direção do metro e que seja exigida a responsabilidade da administração do metro face à situação e aos atrasos nas obras. Não se compreende que, após 6 meses do encerramento da linha da estação do metro de Arroios, as obras não se tenham iniciado e que não haja nenhuma resposta satisfatória sobre a situação. Eu vou ler dois votos de saudação. A primeira é pela adesão do município de Lisboa à atribuição automática da tarifa social da água. O município de Lisboa aderiu no passado dia 20 de dezembro à atribuição automática da tarifa social da água, algo que melhorará a vida de todas as lisboetas e que encerra uma medida da mais elementar justiça. O direito à água e ao saneamento foi considerado um direito humano pela resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a RS 64 de 292, adotada em 28 de julho de 2010. Tal resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas reconhece o direito ao acesso à água potável e ao saneamento, peço desculpa, eu tenho que me afastar um bocado, como um direito humano essencial para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos, apelando para tal a que todos os Estados e a execução e tecnologia para aumentar os esforços com vista a assegurar a todos o acesso físico e economicamente comportável da água potável e saneamento. Já em novembro de 2002, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais adotou no seu comentário geral número 15 sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, reconhecendo o direito à água e afirmando que o direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para os usos pessoais e domésticos, proibindo ainda toda e qualquer forma de discriminação no acesso à água e saneamento, designadamente quanto aos tratos mais vulneráveis das populações. Incube, pois, aos Estados ou autoridades locais promover o acesso aos níveis mínimos essenciais do direito à água, que inclui o acesso a uma quantidade mínima essencial de água. Para tanto, deverão, de acordo com o comentário geral número 15 sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, assegurar as medidas necessárias que deverão incluir políticas de preço adequadas, como tarifas low cost ou gratuitas. O direito à água e ao saneamento, enquanto direito humano, exige que todas as autoridades públicas medidas com vista à sua efetivação, tendo ainda em conta que a água é um recurso natural que deve ser de todos e a todos deve ser acessível. A decisão de adesão à atribuição automática da tarifa social da água tornará mais simples e menos dispendioso o acesso a todos estes bens que consubstanciam, como se disse, em direitos fundamentais e direitos humanos. A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida a 28 de dezembro de 2017, delibera, ao abrigo do disposto do artigo 9, número 2, alíneas I, J e K da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, saudar a decisão do município de Lisboa de aderir à atribuição automática da tarifa social da água, pelo impacto positivo que terá também na vida dos fregueses de Arroios. Enviar o presente voto de saudação à Câmara Municipal de Lisboa, Ministro do Ambiente, à EPAL, à Assembleia Municipal de Lisboa e a todos os partidos e grupos políticos representados na Assembleia Municipal de Lisboa. Publicar o presente voto de saudação na próxima edição do Boletim da Junta de Freguesia e no site da Junta de Freguesia. E leio o segundo voto de saudação, 25 de novembro, Dia da Luta pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Comemorou-se no dia 25 de novembro o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, data instituída pela ONU desde 1999, para mobilizar a sociedade em todo o mundo contra esse flagelo. A data foi escolhida para homenagear as 3 irmãs Mirabal, ativistas na luta contra o ditador Tribúgio da República Dominicana, mortas nesse dia, no ano de 1960. Em Portugal, desde 2004 até final de 2017, o Observatório de Mulheres Assassinadas, OMA, um projeto que a UMAR iniciou em 2004, contabilizou 454 mulheres mortas às mãos dos seus companheiros, ex-companheiros ou familiares e 534 tentativas de homicídio. Nestes relatórios da UMAR, quer nos casos consumados, quer nas tentativas de homicídio,
surge em evidência um historial de presença de violência doméstica na relação da conjugalidade e de intimidade entre a vítima e o agressor. A nível internacional, os números dizem que 1 em cada 3 já foi ou será vítima de algum tipo de violência. São conhecidas experiências que mostram como as pessoas fingem desconhecer, tapam os olhos, evitam encarar e denunciar situações de violência que estão logo ali na casa ao lado, na rua por onde circulamos, dentro do elevador. Temos que meter a colher, ser definitivamente intolerantes para com a violência, mesmo que não nos afete. Intervir, denunciar, apoiar e lutar pela erradicação da violência são deveres da cidadania e de uma sociedade decente. A frieza dos números tem de ter uma tradução nas consequências, que são de pessoas que foram maltratadas e algumas foi mesmo retirado o direito básico a viver. Sabemos que o aumento das participações corresponde a uma maior consciência dos direitos que levaram a que alguém deixasse de ter vergonha, que alguém decidisse intervir, que alguém deixasse o silêncio e pedisse ajuda. Sabemos que o facto de haver mais participações não significa que agora há mais violência do que antes. Agora há mais consciência dos direitos, as campanhas e as organizações de direitos das mulheres têm feito um caminho, mas é impossível que esta constatação nos satisfaça. Uma que seja é uma vida que foi abusivamente retirada. A violência contra as mulheres é um problema de poder, de justiça, de igualdade, de educação, de segurança e deriva de uma discriminação de género que está na base da sociedade sexista e desigual em que vivemos. Quando lemos as notícias, é recorrente surgir o ciúme, as atitudes possessivas, o controlo, a incapacidade de lidar com o sentimento de perda como explicações para os assassinatos de mulheres. Há que desfazer mitos e narrativas que tentam explicar e desculpabilizar este crime como o álcool ou a crise. Não negamos que a crise seja potenciadora de atitudes de frustração, depressão e revolta, mas não é determinante nem pode ser desculpa para a consumação de crimes. Temos leis, temos planos contra a violência de género, mas a lei não basta. Por isso, os membros da sociedade têm de intervir, denunciar e não fechar os olhos. A prevenção é fundamental. Todas as campanhas e meios que eduquem para o respeito, a não discriminação, têm de ser constantes e eficazes. A justiça tem que ser rápida e tem que dar sinais claros que protege as vítimas e pune os agressores. A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida a 28 de dezembro de 2017, delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9, número 2, alíneas I, J e K da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, saudar as milhares de mulheres e homens que marcharam no dia 25 de novembro em Lisboa e no resto do país pelo fim da violência contra as mulheres e reitera o compromisso pelo fim da violência e a favor da igualdade de género. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Chamo agora Damião Castro. Boa noite a todos. Damião de Castro, PSD. Começo por saudar a mesa na pessoa da Sra. Presidente, desejar-me bons êxitos na condução dos trabalhos, o Executivo, na pessoa da Sra. Presidente do Executivo, os senhores eleitos, os trabalhadores que nos estão aqui a apoiar, os funcionários, o público em geral, deixei para o fim, porque também considero que é a parte mais importante dos nossos trabalhos é as intervenções do público. Vocês, como já podem ver, os que interviram, podem ver de que a nossa discussão, a nossa posição perante os problemas vem muito dos temas que aqui trouxeram. E eu equaciono três. Um tem a ver com as obras do metro. Efetivamente passo por ali, eu tenho ali ainda a casa e noto que aquilo está mal, começou mal, é um improviso total. Um destes dias ia a passar e reparei, o simpático do homem que estava lá a fazer guarda disse: uma senhora aqui ao meu lado não passa, e eu passo. Eu perguntei porquê? Porque a senhora ia a fumar e eu não ia a fumar.
E, claro que eu não passei, nem ninguém mais passou, porque eles que estavam a fazer, parece-me, é que era o arranjo de um tubo de gás. Portanto, aquilo era de uma improvisação. E aqui vem a propósito de uma posição que o Executivo tomou há bocadinho, dizer a Junta de Freguesia não tem competência sobre isto, não tem competência sobre aquilo. Eu discordo totalmente. A Junta de Freguesia tem competência sobre tudo. Se não tem competência para decidir, para licenciar, tem competência para exigir, para pegar no microfone, no alto-falante e falar alto, porque água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E a gente sabe que os organismos centrais são pedra dura. Portanto, a Junta de Freguesia tem, de facto, competências para tudo, para exigir de quem faz os trabalhos. Um segundo ponto, que também foi aqui abordado e com grande profundidade, tem a ver com o encerramento de hospitais centrais. E as obras no Camões, também no Liceu Camões, agora a escola secundária. Nós acompanhamos estes temas há muito tempo e estranhamos que as obras de Camões não avancem. Segundo o encerramento dos hospitais, o que é que eu posso dizer? Que a geringonça está a fazer mal à população. É a única coisa que eu posso dizer, não posso dizer mais nada. Um terceiro ponto tem a ver com outro tema, que é o centro de saúde. Isso já se arrasta há uns tempos. É bom que comece a ganhar forma definitiva, porque é impensável, e muito em especial na nossa freguesia, que são pessoas idosas, a maior parte, que existam pessoas ainda sem médico de família. Nos tempos que correm, eu acho que isto que é de uma barbaridade impensável. Obrigado a todos, aproveito para, faltam 2 dias para o encerramento do ano, 2 ou 3, aproveito para desejar a todos umas boas saídas de 2017 e umas boas entradas em 2018. Obrigado. Obrigada, Damião. Chamo agora Carlos Gonçalves.